Fala galera, aqui quem fala é Kilderson Senna. Mais uma vez aqui vou produzir mais um vídeo do i2 Framework, tá? Antes de a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, queria muito agradecer ao feedback do pessoal. Muita gente está entrando em contato comigo, muita gente está falando comigo pelo Facebook. Já temos um pouco mais de 70 inscritos na lista que eu criei, que tem aí embaixo na descrição do vídeo. Em todos os vídeos tem um link para um simples questionário relacionado ao seu nível, enfim, uma série de coisas para que eu possa utilizar como base nos vídeos, certo? Então queria agradecer. Algumas pessoas não consegui responder por conta da correria do dia a dia, certo? Mas estou aqui firme e forte e vamos a mais um vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a estrutura de uma aplicação no i, tá? Eu tentei fazer esse vídeo, ele é um pouco teórico, mas eu tentei deixá-lo um pouco mais dinâmico, para não ficar aquela coisa muito sonolenta, certo? Então, tentei deixar um negócio bem bacana. Espero que vocês não durmam durante a aula, apesar de ser uma aula bem curta, certo? Pessoal, vocês estão careca de saber que as aplicações do i são organizadas com o MVC. Mas além do MVC, as aplicações do i também possuem as seguintes entidades, certo? Nessa imagem que vocês estão vendo agora na tela, vocês têm um script de entrada, que a gente já inclusive falou desse rapaz em outras aulas. Temos a aplicação, que também vimos de forma superficial nas outras aulas, ok? Temos os componentes, né? Os componentes, que é algo bastante importante nesse framework, certo? Esse framework é totalmente componentizado. Nós temos os módulos, também outro cara muito bacana. Eu uso pra caramba esse cara, módulos. Nós temos os filters, né? Que são os filtros. Isso aí quase todos os frameworks, os top frameworks do mercado têm esse recurso dos filtros. E por fim temos os widgets, certo? Que também é um carinha que ajuda pra caramba, certo? Nas nossas views, certo? Então assim, eu vou falar de forma bem superficial de cada um deles, certo? Dessas entidades. E eu vou dedicar uma aula para cada um deles, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo script de entrada. Eu vou abrir aqui o arquivo. Já estou aqui na pasta do nosso projeto, abri o do Composer. Eu vou aqui na pasta web e vou aqui no index.php, que a gente já conhece das aulas passadas, certo? Pessoal, o script de entrada é um script responsável por iniciar o ciclo de tratamento de uma requisição, certo? Toda vez que você vai acessar a sua aplicação, todas as requisições inicialmente virão para esse index. Tudo vai vir para essa index. E aí sim a aplicação vai tratar rota, vai tratar parte de permissão, vai tratar requisição, vai tratar tudo o que for específico de aplicação, certo? Entendendo um pouquinho, nós temos aquelas constantes que a gente falou nas aulas passadas, que um define o modo de debug e o ambiente de trabalho, ok? Aqui a gente tem o autoload do Composer. Quem conhece o Composer vai saber entender isso aqui, vai entender, vai tirar de letra. Quem não sabe, quem ainda não conhece o Composer, aconselho ver vídeo específico de Composer, que é bastante importante, não só para a questão do i, mas também pela questão da evolução do aprendizado, né? O Composer facilita muito a nossa vida, ok? E aqui você tem a importação da classe do i, ok? Aqui você tem a variável config, que vai pegar um array de configurações, que já vamos falar dele aqui. E aqui nós temos a instanciação de uma aplicação, jogando exatamente o array de configuração para ele e executando, fazendo o dispatch, né, como é chamado, que é exatamente executar tudo que tem que executar da aplicação para rodar os controllers, rodar as views, rodar os widgets, rodar tudo, certo? Beleza, passamos por o passo 1, que foi o script, certo? Vamos agora para a aplicação em si, certo? Vocês podem ver que aqui no index a gente instancia o iWeb Application, certo? Isso aqui é uma classe para, exatamente como o nome já diz, para uma aplicação,
certo? De forma genérica, ok? De forma abstrata, digamos assim. Mas aí eu não entendi, Kilderson. Eu pego esse array de configuração e jogo para ele. O que tem nesse array, certo? Eu vou abrir aqui a pasta config e o arquivo web.php, que vocês também já devem ter visto nas aulas passadas, tá? Aqui você tem um array de configuração da sua aplicação, certo? Exatamente, especificamente para a aplicação. Tudo que você fizer aqui nesse arquivo vai ser refletido na classe de application, que você vai ter acesso a esses caras durante o uso dos seus controllers, nos seus models, enfim, em toda a sua aplicação, de forma geral, ok? Pessoal, não tem muito o que falar aqui. Quando a gente fizer uma aula específica de aplicação, vou explicar o que é cada carinho desse aqui. Mas a priori é esse, é um array que faz a configuração da sua aplicação, tá bom? Bom, vamos ao próximo passo, que é os componentes, tá? Esse cara é muito importante, é muito interessante também. O que é um componente, pessoal? Um componente, pessoal, vou explicar de uma forma bem simples, né? São objetos, digamos assim, registrados com a aplicação, que fornecem vários serviços para atender uma determinada requisição, digamos assim. São componentes que a gente são classes que nós utilizamos de forma genérica, para que a gente possa ter acesso a essas classes em qualquer parte da aplicação, sem ter que instanciar, sem ter que fazer toda aquela parte burocrática, certo? Então, os componentes nada mais é do que a reutilização de código também, digamos assim. Por isso que o nome é componente, é um componente, certo? Eu vou mostrar aqui um componente, vocês podem ver que aqui tem um array de componentes, né, da aplicação. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o de cache, certo? O de cache, esse componente, ele aponta para essa classe aqui, ó, eCaching, FileCache. Então, se você vier aqui no vendor, soft, e2, aí tem caching, cadê a pasta caching? Tá aqui. FileCache é a classe responsável por esse componente. Então, tudo que esse componente tiver configurado aqui vai ser acessível nos seus controles, nas suas views, aonde você precisar, ok? Então você tem aqui toda a lógica, toda a implementação dessa classe, certo? Que não vem ao caso, mas que vocês possam ver que essa classe vai estar sempre disponível, tá? Pela aplicação, você vai ter uma instância dela na aplicação. Se eu abrir aqui, inclusive, a classe cache, que é a classe pai dela, ela estende componente. Mas isso não é um obrigatório, tá? Não é obrigatório. Você estendendo essa classe, você tem apenas uns métodos já prontos, já tem umas coisas já prontas que não precisa você implementar, ok? Bom, vamos para o próximo passo, que são os módulos, tá? Pessoal, eu não tenho como mostrar aqui, tá? Mas no seu vídeo exclusivo eu vou mostrar de forma bem detalhada. Os módulos, né? São, no caso, controllers, views, filters, widgets, módulos específicos para um outro nível. Como assim, Kilderson? Vou dar um exemplo bem simples que eu utilizo nos meus sistemas. Hoje, quando você acessa o site controller, por exemplo, você vai colocar a rota site index, não é? Se você criar um módulo, por exemplo, financeiro, certo? E jogar controladores, models, filters para esse módulo, dentro desse módulo de financeiro, você na rota vai escrever financeiro barra, um exemplo, contas a pagar barra index, tá? Você tem um nível a mais para poder organizar a sua aplicação. Então, assim, é uma forma de organizar também. É uma forma também se caso você tenha um outro sistema que tem um módulo financeiro, você apenas copia esse módulo e joga para esse outro sistema. Isso é a definição de sistema modulado, certo? Isso aqui também é muito bacana, tá ok? Vamos aqui ao próximo passo, que são os filters, né? Que são os filtros da aplicação, certo? Pessoal, os filtros representam código que precisa ser chamado pelos controllers, seja antes da requisição ou depois da requisição. Você pode usar esses dois indicadores aí. Não necessariamente tem que ser só depois ou só antes. Você pode configurar
tanto antes como depois também. Antes de abrir o controller site, eu quero que ele faça uma verificação de permissão. Depois que ele fizer a renderização, a execução do controller, eu quero que ele converta os dados em JSON, um exemplo. Então, os filters tem essa grande finalidade dele. De forma rápida, eu não tenho também como mostrar de forma mais detalhada, mas se você for aqui no site controller e ver aqui behaviors, aqui são filtros, certo? Esse Axis é um filtro, certo? Se você quiser entrar na classe dele, você pode ver a sua implementação, mas aqui ele é um filtro, certo? Lá no Access Control deve ter algo dizendo, ó, antes da renderização, antes da execução do controller, faça tal coisa, entendeu? Então isso é um filtro, certo? É um filtro de requisição, certo? E por último temos os widgets, que são os caras também que ajudam pra caramba nas nossas views, tá? Se eu abrir aqui a view que nós trabalhamos, views, se eu não me engano, exercícios, pessoas, aqui. Pronto, ó. Esse é um exemplo nato de um widget, esse link pager, né? Vocês podem ver que eu estou simplesmente chamando de forma estática um método widget, enviando um parâmetro pagination, e aqui nessa linha 16 ele vai renderizar uma paginação, vai retornar uma string representando aquela paginação que nós fizemos nas outras aulas, certo? Então se eu for aqui no link pager, só abrir aqui a classe dele, vamos lá. Olha, ele estende de widget, ok? Aqui ele tem a série de implementações dele, classes de CSS, nome do próximo e anterior. E aqui, se você for aqui em algum momento, ele deve dar esse método run, que faz se não me engano, ele faz a execução, né? Ele retorna o que tem que retornar de string para view. E em algum momento aqui ele deve renderizar um string que representa exatamente a paginação, ok? Então o widget, em poucas palavras, são objetos que podem ser embutidos em views, podem conter lógicas de controle e podem ser, e muito importante, podem ser reutilizados em várias outras views. Ou seja, se eu quiser pegar esse link pager e utilizar em outra view, vai funcionar e de forma reutilizável, né? Então isso é importante, isso que é o interessante do i, essa facilidade desses widgets. Em outros frameworks, esses widgets são chamados de helpers, tá? Que também é tudo farinha do mesmo saco. Vamos resumir nesse contexto, ok? Então, pessoal, uma aula bem simples. Dei uma visão geral aqui da estrutura de uma aplicação e na medida dos dias a gente vai detalhar cada carinha desse aqui, para que a gente possa ir para dar passos mais largos e entendendo onde estamos pisando, ok? Então, um forte abraço e espero ter sido claro nessa aula. Foi uma aula bem teórica, né? Mas tentei ser o mais dinâmico possível e espero contar com vocês nos próximos vídeos, ok? Forte abraço e até mais. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, comenta sobre ele se o vídeo realmente lhe ajudou. Se você realmente gostou, aqui no lado segue meus contatos e minhas redes sociais. Vou deixar aqui, se você quiser falar comigo diretamente, fica à vontade. E aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando o link do pessoal que tá contribuindo pra caramba pra esse vídeo, tá? O pessoal dos grupos e das comunidades, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.